É esse argumento, né, que a gente não precisa viver só para trabalhar. 8 horas e 31 minutos, para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Já peço para você deixar aí o seu like, a sua curtida. Paulo, você deve ter acompanhado aqui com a gente alguns contrapontos que foram apresentados, por exemplo, pelo deputado estadual Léo Siqueira, pela própria Tabata Amaral, que assinou essa PEC, mas coloca aí alguns questionamentos importantes. Vou trazer para vocês alguns desses que eu anotei. Por exemplo, o Léo Siqueira aponta o aumento do custo do trabalho para as empresas, né? Se você diminui a carga horária, vai precisar contratar mais trabalhadores, isso representa mais custos, pode prejudicar a saúde financeira das empresas. Outro ponto negativo colocado é o risco da pejotização, ou seja, exatamente para diminuir o gasto com esses encargos trabalhistas, as pessoas seriam contratadas como pessoas jurídicas, perdendo aí uma série de direitos. Tivemos também o ponto aqui destacado pelo deputado Nicolas Ferreira do que seria um erro no projeto, porque seriam 4 dias de trabalho, 8 horas por dia, daria 32 horas e não 36, como aponta o projeto. Como é que você discute esses pontos, né? Enfim, traz os seus argumentos em relação a esses pontos destacados. Bem, o projeto ele versa sobre as horas, a carga horária de trabalho no geral, que possibilitaria essa jornada de trabalho de 4x3, que é uma realidade em alguns países europeus, inclusive, né? Eu acho que essas questões todas que são colocadas, pejotização, isso já é uma realidade, né? Vamos combinar. Não é porque a escala, não é porque nós vamos acabar com a escala 6x1 que isso vai sumir da sociedade, porque a gente sabe, nós sabemos que parte dos empresários, eles já operam para o custo ser o mínimo possível, né? Então, eu acho que esses argumentos, eles são totalmente falaciosos. Todo mundo sabe que quando é público, que quando a gente tem uma carga horária menor, inclusive nesses países que adotaram 4x3, a produtividade aumentou muito. Então, existe um equilíbrio a ser encontrado, né? Eu acho que não há argumentos possíveis para defender uma escala 6x1 e se utiliza de argumentos totalmente vazios, porque a gente sabe que tem diversos estudos que mostram que quando a gente reduz a carga horária de trabalho, não teve esse impacto negativo. E para fechar esse raciocínio, durante anos no Brasil, tudo que se diz respeito a direitos trabalhistas foi tratado por uma parte da elite como um desastre. Então, assim, eu queria saber qual foi o desastre que o 13º causou à economia brasileira. Porque na época, quando foi implementado, os editoriais dos jornais, uma série de meios de comunicação diziam que isso ia quebrar o Brasil, que a gente não conseguiria pagar um 13º para ninguém. Então, eu acho que isso faz parte de uma disputa política, na verdade, em que existem setores que defendem com unhas e dentes os empresariados e outros setores que defendem os trabalhadores. Nós vamos sempre estar do lado dos trabalhadores e eu acredito que a partir desse debate que a gente fez na sociedade, a gente vai conseguir avançar, sim, nos direitos trabalhistas. O Brasil fez uma série de reformas, essas reformas não produziram o que prometeram, reformas feitas no governo Temer, que precarizaram de forma absurda a vida do trabalhador, retirou uma série de direitos e não veio mais emprego, não veio melhora de salário, muito pelo contrário. Então, a gente acredita que quando a gente dá direitos para os trabalhadores, a gente melhora a economia, a gente consegue dar dignidade para as pessoas, a gente consegue fazer com que elas tenham acesso aí a uma vida melhor, e isso contribui para a sociedade como um todo.